tarde a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma reunião ordinária do Executivo da Câmara Municipal de Coimbra, dia 13 de novembro de 2023. A senhora vereadora Regina Bento enviou um pedido de justificação de falta e de substituição por motivos profissionais. Queria colocar à consideração dos senhores vereadores a justificação da falta. Alguém vota contra, alguém se abstém, aprovado por unanimidade. A senhora vereadora Carina Gomes enviou também um pedido de renovação da suspensão de mandato por mais 6 meses, com a devida justificação, que queria também colocar à consideração dos senhores vereadores. Alguém se opõe a este pedido de renovação da suspensão de mandato, de acordo com o regulamento, por mais 6 meses. Alguém se abstém, aprovado também por unanimidade, com a devida substituição, como tem acontecido até aqui. Vamos então iniciar os 5 minutos antes da ordem do dia e, como sempre, faço a minha intervenção e depois falam os senhores vereadores. Nós gostamos de explicar tudo, pedagogicamente, pelo que este é o momento de prestar todos os esclarecimentos que nos foram solicitados relativamente à problemática do concurso da limpeza das instalações camarárias. Nunca fugimos a nenhuma justificação, pois os nossos municípios merecem toda a informação e a nossa obrigação de prestar todos os esclarecimentos relativamente ao nosso trabalho no Executivo Camarário. Nem nunca houve uma Câmara tão disponível e tão transparente como a atual, ou as pessoas querem fazer esquecer o opaco passado recente. Devo dizer que nunca assisti com o anterior Executivo a tanta exigência, tantas explicações e a tão prontas condenações, apesar dos graves problemas de que Coimbra já informava. Por isso a recandidatura do anterior Executivo perdeu as eleições. Mas devo acrescentar também que, quando surge algum problema, a nossa primeira preocupação é resolver prontamente essa questão, não é dedicarmos a prestar informações ou justificações. Agora que o problema está resolvido, com a devida transmissão do estabelecimento, ou seja, com o regresso ao trabalho de todos os trabalhadores e trabalhadoras, o que nos regozija é o tempo de falar sobre o assunto. Não sem antes agradecer aos serviços e aos funcionários envolvidos, e foram vários, o facto de não terem regateado nem esforços nem tempo para ultrapassar as dificuldades que se levantaram. Foram vários dias de trabalho contínuo, incluindo um feriado e um fim de semana, pelo que obrigado pela dedicação e pelo esforço. Quero ainda esclarecer, demonstrando que não se pode acreditar em tudo o que se lê na comunicação social, que falei com as trabalhadoras e os trabalhadores à entrada da Câmara com tranquilidade, tendo prestado todos os esclarecimentos possíveis na altura dessa conversa e que, entre tudo o que foi conversado, lhes disse que compreendia que se apresentassem ao trabalho, mas que, na ausência de qualquer contrato e seguro de trabalho, não poderiam exercer as suas funções, pelo que não havia necessidade de ali permanecerem, pois que isso em nada iria influenciar o curso dos acontecimentos, como aliás se verificou. O que aconteceu então? O processo de limpeza das instalações foi atribuído em maio de 2023, cerca de 6 meses antes do término do procedimento que estava em curso, a uma técnica da DCL, que começou a desenvolver normalmente o processo com a máxima diligência, solicitando aos diversos serviços a confirmação das áreas a limpar, bem como procurando a definição e validação dos critérios de contratação pública ecológica no âmbito da Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas 2020 para os serviços de limpeza de interiores, critérios ecológicos estes que, sendo complexos, muito valorizamos. Este era o primeiro procedimento que a DCL realizava com esta tipologia de critérios. Para quem pensa que é um procedimento simples, refira-se que se trata da contratação de serviços de limpeza para 48 instalações municipais e 79 escolas. Aqui acresceu, entretanto, a necessidade de alargar o objeto dessa aquisição aos estabelecimentos de saúde, 18 instalações, na sequência da transferência de competências no domínio da saúde para a autarquia,
na senda da deliberação número 1638/2023, tomada em reunião da Câmara em 18 de setembro de 2023. Porém, por falta de oportunidade da tutela, o auto de transferência da saúde ainda não foi assinado, pelo que esta situação também viria a ser corresponsável pela dificuldade e pelo atraso do lançamento do concurso. Afinal, não se podia lançar um concurso para instalações que ainda não pertencem à Câmara. Entretanto, a técnica responsável esteve ausente a partir de agosto, primeiro por gozo de férias e depois por inesperados e justificados motivos de doença, sem que houvesse imediato técnico disponível para retomar o processo. Logo que chegou uma nova técnica à DCL, na segunda semana de setembro, foi-lhe atribuído o processo, uma verdadeira prova de fogo, com a natural vicissitude burocrática da descontinuidade, à data continuando a não estar ainda clarificados os critérios ecológicos, o que acabou por nunca acontecer e foi igualmente corresponsável pelo atraso. Infelizmente, a variável ecológica acabou por ter de ser abandonada, será retomada no futuro concurso, face à ausência de regulamentação atempada dos critérios ecológicos, pois a resolução do Conselho de Ministros número 132/2023 só foi publicada em Diário da República a 25 de outubro de 2023 e já não havia tempo para lançar o concurso público internacional, cujo prazo fixado para a apresentação das propostas não pode ser inferior a 30 dias. A Câmara tem reforçado sucessivamente a sua divisão de compras e logística. O concurso para a chefia de divisão está a decorrer, recordando-se que a anterior chefe de divisão também se encontra de atestado médico. Teremos de continuar a reforçar esta divisão, que está extremamente sobrecarregada pelo enorme incremento de contratação pública devido à descentralização. Porém, os concursos públicos arrastam-se sempre ao longo de demasiados meses, devido à excessiva burocracia legal, como sabemos. Lamentavelmente, a Associação Nacional de Municípios, quer com o anterior presidente, quer com a atual, não exigiu ao Governo que fossem considerados os custos indiretos da descentralização, nomeadamente com a necessidade de contratar mais trabalhadores, onerando enormemente as autarquias. Sim, apesar de estarmos no caminho da normalização, precisamos de contratar ainda mais trabalhadores para a Câmara por causa das vicissitudes das inesperadas doenças e para responder ao pesadíssimo processo da descentralização de problemas e responsabilidades. As competências são poucas, os problemas e responsabilidades é que são muitos, que caiu de chofre sobre uma Câmara impreparada para o receber. Durante o mês de outubro, foi ainda necessário reunir a indicação dos gestores do contrato do respectivo espaço e instalações e as necessárias declarações de inexistência de conflitos de interesse nos termos e para os efeitos do artigo 290-A do CCP, totalizando 39 declarações. Considerando já a necessidade de se lançar um concurso público urgente, o processo ficou pronto para esse lançamento a 30 de outubro de 2023, o que já comprometia o início da prestação da limpeza no dia 1 de novembro de 2023, tendo sido fixado o prazo de 48 horas úteis para a apresentação de propostas sob pena de se correr o risco do procedimento ficar deserto. O preço base desse procedimento foi fixado na convicção que o subsídio de Natal seria pago em duodécimos pelas empresas de limpeza às suas trabalhadoras, mas, afinal, não era bem assim. O procedimento foi então lançado no dia 30 do 11, tendo as propostas sido abertas logo após terminar o prazo da sua submissão, no dia 2 do 11. Depois da abertura e análise das propostas, verificou-se que todas eram objeto de exclusão por ultrapassarem o preço base, pelo que, ao abrigo do disposto da linha B do número 1 do artigo 79 do Código dos Contratos Públicos, foi tomada a decisão de não adjudicação. Na mesma data, de 2 do 11, foi preparado e lançado o novo concurso público urgente, desta feita com prazo de 24 horas para a apresentação de propostas e já com o valor ajustado. Porém, não obstante o preço base mês ter sido superior ao procedimento anterior, também neste não houve propostas admitidas por distintas razões, tendo em 3 de novembro a conclusão do procedimento sido idêntica à do procedimento anterior, ou seja, a não adjudicação. Esclareça-se que a empresa que anteriormente assegurava estas limpezas, com uma problemática relação com a Câmara, foi excluída porque não respondeu ao exigido nas peças do procedimento, acrescendo que, não obstante ter apresentado a declaração do anexo 1, na qual declara seu compromisso de honra que não se encontra em nenhuma das situações previstas no número 1 do artigo 55 do Código dos Contratos Públicos,
O facto é que o município continua a efetuar retenções para a Segurança Social por indicação da própria empresa, conforme documento de 27 de outubro de 2023, na ausência da apresentação das necessárias e imprescindíveis certidões de não dívida a quando do momento do pagamento. Em 4/11 foi emitido um parecer jurídico por um dos consultores jurídicos do município sobre a questão em apreço, concluindo que o município se depara com uma situação a que tem com celeridade de dar resposta com vista ao interesse público que está, por lei, incumbido de prosseguir e de salvaguardar. Assim, tendo em vista dar uma resposta urgente à situação descrita, foi feita uma consulta informal ao mercado, tendo-se mostrado interessada a empresa JMC Serviço de Limpeza Unipessoal Limitada, a qual já tinha prestado até 31/1 de 2023 serviços de limpeza em instalações municipais, até 31/10, penso eu. Consequentemente, foi desencadeado o procedimento de ajuste direto em função dos critérios materiais, tendo a proposta sido adjudicada no dia 5/11 de 2023 e a empresa começado a prestar os serviços no dia imediatamente seguinte. Quanto a uma questão levantada por um órgão de comunicação social relativamente à exclusão da empresa JLSM, esclarece o seguinte: a contratação pública não se basta com meras declarações de honra ou por ter conhecimento de. A Câmara tem de cumprir rigorosamente a lei. Nos termos do artigo 81º do CCP, Documentos de Habilitação, sem prejuízo da declaração do anexo 2, o declarante deve apresentar documentos comprovativos que não se encontram em nenhuma das situações previstas nas alíneas B, D, E e H do número 1 do artigo 55º, entre as quais, portanto, as declarações de não dívida à Segurança Social. Aliás, veja-se a própria redação do anexo 2, nos termos da qual o declarante junta em anexo, ou indica como endereço do sítio da internet onde podem ser consultados, os documentos comprovativos de que a pessoa representada não se encontra nas situações previstas nas alíneas B, D, E e H do número 1 do artigo 55º do Código dos Contratos Públicos, igualmente nos termos do número do artigo 83º, força probatória dos documentos de habilitação, no número 2 do Código de Contratos Públicos, está escrito: as entidades adjudicantes devem aceitar como prova bastante de que o adjudicatário não se encontra abrangido por nenhum dos casos referidos nas alíneas já mencionadas, um certificado emitido pela entidade competente. Por conseguinte, a empresa JLSM foi excluída com base na lei. Algumas pessoas acharam que o valor deste ajuste direto era desproporcionado, mas a verdade é que, para além da óbvia atualização dos valores ditada pela elevada inflação, fomos confrontados com uma situação específica deste setor que, entretanto, confirmámos em reunião com o Estado, o respectivo sindicato. De facto, de acordo com a cláusula 15 do contrato coletivo de trabalho deste setor, o empregador que agora assume o contrato destes trabalhadores é obrigado a pagar a totalidade do subsídio de Natal, pelo que o concurso público urgente de 3 meses, na verdade, tem que incluir o pagamento referente a 4 meses. Uma idiosincrasia que há muito tempo devia ter sido resolvida com o pagamento em duodécimos por parte da empresa que é detentora em cada momento do contrato. Não fomos nós que fizemos a lei. Por esta razão, como o próprio Estado concordou, com o próximo lançamento do concurso público internacional e o acerto da data de início do contrato a fevereiro de 2024, a temporização acabará por ficar mais apropriada relativamente aos pagamentos do subsídio de férias e subsídio de Natal. A partir de agora, tudo regressará à normalidade, sem mais sobressaltos, graças ao permanente empenho, qualidade e dedicação dos nossos trabalhadores, que tudo têm feito para acompanhar a aceleração que imprimimos ao funcionamento da Câmara Municipal de Coimbra e ao continuado reforço do quadro de pessoal, pelo que reitero o nosso agradecimento a todos os nossos dirigentes e funcionários. Muito obrigado.